Ora, bem-vindo ao Think Tank desta semana, como é habitual, com Jorge Marrão e Joaquim Aguiar, aqui na minha extrema-direita. O que a gente tem para hoje? Olhe, vários temas, nomeadamente todo este sururu em volta da regionalização, a proliferação de candidatos à direita, estamos a falar naturalmente do CDS e do PSD, e uma ideia muito cara ao Joaquim Aguiar, que é: só há proliferação de candidatos quando há falta de projeto para os partidos. Ora, vamos ver se é exatamente isso que acontece com o PSD e com o CDS. Joaquim, como é habitual, começamos por si. Regionalização. O Partido Socialista, nomeadamente o Primeiro-Ministro, quis passar uma rasteira ao Presidente da República pela forma como apresentou a votação para a CCDR. Bom, passar uma rasteira ao Presidente da República é impossível. Então... Porque ele salta sempre de posição e, portanto, rasteirá-lo não é possível. Pode ser cercado, pode ser encostado a uma parede, agora rasteirá-lo não vale a pena. É complicado. Como, aliás, se viu, porque assim que tentaram o programa de descentralização regionalizadora, sim, ele veio só dizer, cuidado, que é preciso um referendo. Joaquim, mas logo a seguir tivemos dois distintos autarcas do país a saber que muda-se a Constituição. Ora bem. Isso, aliás, recordou-me uma velha história que se passou em Viena da Áustria, em abril de 76, quando o almirante Pinheiro de Azevedo foi convidado pelo chanceler Kreisky, quando a Internacional Socialista estava a analisar quem seria o candidato que em Portugal a Internacional Socialista poderia apoiar. Sim. Então, o almirante Pinheiro de Azevedo, que era primeiro-ministro, foi convidado a ir a Viena para exame. Numa conferência de imprensa, há uma jornalista que pergunta: bom, a Constituição foi aprovada agora, mas vai haver eleições no dia 25 de abril. A Constituição é socialista. E se as eleições não derem vantagem ao Partido Socialista? O almirante Pinheiro de Azevedo respondeu daquela forma de Pinheiro de Azevedo: não tem problema, muda-se a Constituição. Ora bom, esta frase, esta resposta que o autarca de Lisboa e o autarca do Porto deram à questão de ser necessário um referendo é do mesmo tipo, porque, bom, muda-se a Constituição. Não, a questão não é essa. A questão de fundo é: porque é que a regionalização é um falso problema em Portugal? E porquê que é? Porque é a maneira de encobrir o problema verdadeiro. E o problema verdadeiro é que falta conceito estratégico nacional. E como não há conceito estratégico nacional, procuram-se questões acessórias como se elas fossem capazes de resolver esta lacuna, o que obviamente não são capazes de o fazer. Mas quando o Joaquim diz esta lacuna, perdão, está a querer referir-se a quê? Não percebi. Quando o Joaquim diz preencher esta lacuna, a que é que se está a referir? O modelo de desenvolvimento. Ok. Isto tem a ver com o conceito estratégico nacional. O que é que Portugal tem que fazer para valorizar as suas oportunidades e limitar aquilo que forem ameaças? Sim. Ora bom, como isso não se faz, por exemplo, uma ameaça para Portugal é o déficit estrutural, porque, se não for resolvido, está a viver de transfusões, mas não há vitalidade justamente porque vive de transfusões. Sim. Está sempre ligada a um suporte externo. Ora bom, como é que se responde a esse problema? Isto está feito, então o déficit orçamental está controlado. Não, o déficit orçamental está controlado porque a taxa de juros está controlada pelo Banco Central Europeu. Porque se não fosse isso... Joaquim, somando-se a isso, o facto das receitas estarem acima do que é normal, porque nós estamos numa conjuntura... Não, as receitas estão acima do que é normal porque a despesa está contraída. Mas mesmo independentemente da despesa, a própria receita subiu. E a receita está porque se aumentou a carga fiscal.
Ora bom, esses é que são os problemas reais da sociedade portuguesa e da política portuguesa. Sim, mas ninguém quer ver isso. Mas prefere-se escolher um problema lateral que, mesmo que fosse resolvido como os seus proponentes sugerem, Sim. não responde em nada a estas questões Deixe-me essenciais. fazer uma pergunta um bocado chata. Acha que é só isso? Ou há outro objetivo por trás da regionalização escondida? Eu digo-lhe qual é. Aliás, a que é que me refiro? Arranjar tachos para uma série de políticos que estão desempregados ou vão ficar desempregados. Bom, isso era a mesma coisa que dizer que era preciso arranjar uma guerra para dar que fazer aos exércitos. Às vezes é. Se têm esse tipo de motivação, então, para além de serem incompetentes do ponto de vista político, estão condenados ao fracasso, porque daí não decorre rigorosamente nada, a não ser decorre o aumento de despesa. Claro. Mas como vemos no caso dos hospitais, não é por criarem novos lugares ou até por preencherem os novos lugares que a qualidade e a eficiência aparece. Porque na política, tal como na medicina, nós estamos perante atividades que são profissões liberais, não são profissões funcionalizadas. Antes de irmos para a derivação da questão da regionalização, deixa-me perguntar aqui ao Jorge o que é que ele achou desta iniciativa do Sr. Primeiro-Ministro. Bom, o Joaquim utilizou uma expressão do Almeida Pinheiro Azevedo e eu vou utilizar uma expressão de Lenin, que dizia que quando a realidade não coincide com a teoria, muda-se a realidade. Exatamente. O problema da regionalização é que a nossa realidade vai impedir uma regionalização efetiva. Olhamos para a atual situação do país. O país tem uma dívida pública que ainda não se livrou e não se vai livrar nos próximos tempos. Portanto, quando nós estivermos a falar numa regionalização, temos de estar a falar numa redistribuição dos recursos para as regiões. Ou seja, alguém vai ter que ter menos? Pronto. E a redistribuição dos recursos para as regiões pressupunha, isto estou a ir vamos lá ver, estou a tentar fazer o debate de uma forma construtiva e admitindo que o movimento não é um movimento político para consolidar o poder do PS e do PSD a nível do país. Porque a expressão do Dr. Rui Rio é real quando ele diz: temos que lembrar que Portugal, há dois partidos que têm 80% dos votos. E, portanto, isso significa que, com uma regionalização, o país iria ainda ser, do ponto de vista político, ainda mais centralizado. Ou seja, poderíamos estar a repetir nas regiões e vamos admitir que as regiões teriam uma legitimidade política idêntica a Açores e a Madeira. Então, o que nós estávamos a dizer é que os debates que nós iríamos ter a nível orçamental poderiam levar a um debate muito mais complexo. A governabilidade do país ficava posta em causa. Porquê? Porque tínhamos políticos com legitimidade regional. E depois tem que fazer a seguinte pergunta: mas querem criar um partido regional? É que podemos chegar a um ponto. E, portanto, o próprio Presidente da República, como garante da Constituição, e que, no fundo, subscreveu-a quando tomou posse, não pode sequer admitir este tipo de atitude por parte do Primeiro-Ministro. Porquê é que o Primeiro-Ministro propõe isto nesta altura, sabendo que o Presidente da República é contra e ele quer fazer passar aquilo ao Senado? O Primeiro-Ministro, nessa matéria, julgo que não enganou ninguém porque pôs no programa. Os portugueses votaram num programa em que se falava sobre o tema da regionalização. E, portanto, eu diria que ele foi consequente. Nós, como cidadãos, é que temos que perguntar se faz sentido. Aliás, este debate da regionalização, eu fiz este debate da regionalização num ciclo mais fechado, em que foi uma historiadora, ela fazia a parte de história, eu fazia a parte de economia. Sobre a parte de economia, temos que pensar no seguinte: nós, no mundo europeu globalizado, o problema de Portugal é ter escala, ter empresas com escala global. Sim. Esse começa logo por ser um problema. Quando nós começamos a retalhar o país com várias legitimidades, podemos ser confrontados com algo que é inesperado, que é, afinal, nem temos escala nacional e regional nunca a teremos, com certeza. Porquê? Porque as regiões, elas próprias, não têm dimensão. Ou então, seriam regiões, diria, muito esotéricas, que, no fundo, não tinham nenhuma razão substancial do ponto de vista, se quisermos,
ou geográfico, ou étnico, ou cultural, ou económico. Mas onde é que eu queria chegar? E a historiadora disse uma coisa com piada, foi assim, aliás foi Helena Matos, disse, nem os romanos, nem Napoleão, quando chegou à Lusitânia, pensaram alguma vez que nós devíamos ser divididos. Sim. Portanto, a nossa história é uma história de consolidação de um país numa região que ela própria tem problemas regionais. Portanto, nós ao fazermos esse movimento, para além de ser um movimento que, do ponto de vista, como dizia o Joaquim, estratégico para o país, ou seja, não é um movimento, ou seja, a pergunta é, os portugueses vão viver melhor e estrategicamente vamos tornar mais fortes pelo facto de termos o país regionalizado? Isso a classe política vai dizer toda que sim. Não, mas Na verdade é mentira. Mas tem que o provar. Sim. Quer dizer, pode dizer que sim, mas é melhor prová-lo. E o prová-lo é, estão as regiões preparadas, têm recursos suficientes, há a população ciente, há um conjunto de matérias que depois teriam que ser postas em cima da mesa. E, portanto, a regionalização é aqui introduzida numa lógica pura e simples de... Fé de ver. Não é bem um fé de ver, é uma forma diferente de consolidar um poder. A minha leitura é um bocadinho diferente. Que é assim, o poder central está fraco porque não tem recursos. E, portanto, não tendo recursos, tem uma dependência com o exterior. Com o BCE, com os fundos europeus e com a dívida externa. O poder regional está ainda muito dividido. Quando nós criamos regiões, nós ficamos com um Parlamento nacional e com regiões que elas próprias se centralizam mais. A pergunta é, mas a sociedade portuguesa, o problema atual não é termos mais pluralismo democrático, haver até, se calhar, um conjunto de partidos com diferenças, em algumas matérias até significativas, para que nós possamos fazer um debate para fazer crescer o país. E este é um problema. Portanto, eu quando olho e digo assim, não há nenhum partido. Quando discutimos o sistema eleitoral, nenhum partido quer mudar o sistema eleitoral sabendo que vai perder deputados. A pergunta é, se um partido propõe uma regionalização, é porque acha que vai sair vencedor dessa regionalização. Exato. Ora, eu tenho que, por uma questão de bom senso, desconfiar dessa boa intenção. Porque tenho que pensar, bom, ninguém vai propor uma regionalização para ficar com menos poder. Ora, o problema em Portugal hoje é uma concentração de poder no Estado que qualquer que seja o partido que ocupe esse poder vai tornar a sociedade menos plural, por razões, neste momento, substanciais. Nós somos um país com uma dívida exagerada, somos um país em que as empresas têm uma grande dependência do próprio Estado e da regulação estatal, somos um país que não temos, por exemplo, nem um modelo de saúde, nem um modelo educativo estabilizado, somos um país que não temos um modelo económico estabilizado e, portanto, as regiões iriam agravar muito. Os partidos, os partidos que podem vir atrás os partidos, eu acho que os partidos sobre esta matéria... As personalidades dos partidos vão se dividir. E eu acho que o debate deve ser feito de uma forma tranquila, sem o partido de que se está a fazer isto, único e exclusivamente, para arranjar mais taxas. Porque esse é o debate, eu diria, o mais fácil. O debate mais estratégico saber... É o mais fácil ou é o realista? Porque se tu fores ver, toda a história da Terceira República está cheia de jobs for the boys. Seja lá quem for que apareça. E tu tens neste momento uma série de autarcas que já não vão poder continuar a ser autarcas, estão a chegar ao fim dos seus limites, e são pessoas que eu vejo aparecerem neste momento a defender a regionalização. Fico com a sensação que estas pessoas querem continuar com o seu protagonismo na vida política e, como já não podem ser autarcas, vão querer ser mais qualquer coisa. Sim, mas nós aí temos que partir também de um pressuposto, o que a cidadania tem que fazer é livrar-se desse tipo de classe política que, no fundo, usa o eleitorado para ter esse tipo de estratégia. Agora, eu prefiro debater o tema do ponto de vista substancial, que é saber se realmente a regionalização tem utilidade, e posso admitir que, em algum caso, diria que sim. Aliás, há quem diga que a única regionalização que funcionou mais ou menos foi o facto de Açores e Madeira, porque realmente tem condições objetivas. Não, isso são diferentes. Condições objetivas físicas e geográficas, sim, que permitam que isso aconteça. Claro. Agora,
Não vamos olhar para... E temos que olhar para o problema da regionalização no contexto da Península Ibérica. Sim. Porque pensarmos que a discussão que iríamos ter com um Parlamento, ou com um Parlamento, com uma legitimidade de um Presidente de uma região diferente, é óbvio que torna o país muito mais difícil de ser governado. Isso A partir do momento em que as as Espanha, aliás. Como se vê em Espanha, não é? Espanha. Joaquim. Mas a versão não é bem autonomia, portanto... Sim. Nós, na agenda, temos a análise também da proliferação de candidatos à direita. O Joaquim dizia há bocadinho em off que esta proliferação de candidatos à liderança do PST, a saber, Miguel Pinto Luz, Rui Rio, Luís Montenegro, e depois no CDS, onde parece que já há 3 ou 4, isto quer dizer que só aparecem estes candidatos só se discutir porque não há mais nada para discutir? Não, é um problema de preto vazio. Nunca ninguém sabe quem é que vai ser atraído para preencher esse vazio. Mas esse vazio é um vazio de quê? É um vazio provocado pela demissão de quem fugiu, de quem saiu, ou é um vazio de orientação política? Programático, sim, e de orientação. orientação. E a resposta é um vazio de orientação política. Mas que se acentuou a partir de 2015, quer no PS, quer no PSD. Porque aquilo que nós vemos hoje de proliferação de candidatos, também veríamos se de um momento para o outro o PS tivesse um problema de liderança. Joaquim, é verdade. Mas o problema é que o PS neste momento tem um problema resolvido. Quem não tem é o PSD e o CDS. Tem o problema resolvido enquanto existir António Costa. Sim. Mas se por qualquer razão o António Costa desaparecer... Vamos ter ali uma guerra. Ana Catarina Mendes, Pedro Nuno Santos... Exato. Eventualmente... E então, bastam esses dois nomes para se perceber que é confusão instalada. Porque o António Costa substituiu o António José Seguro. António José Seguro. Sim. Que curiosamente esta semana deu uma entrevista, mas já lá vamos. Substituiu António José Seguro. Sim. E como se viu pela maneira de substituição, não houve um verdadeiro debate de estratégia. Sim. Houve uma tomada de poder. Uma tomada de poder e o aproveitamento das circunstâncias que lhe permitiram, em 2015, perder as eleições, mas ganhar o poder. Sim. Bom, este tipo de substituição deixa a plataforma fragilizada, porque não é na base de ideias, mas é na base de disfarces. Por exemplo, criticaram a política de austeridade do Pedro Passos Coelho, criticaram a relativa conivência de António José Seguro com Passos Coelho, chegaram próximos de um entendimento que só não se consumou, nunca soube exatamente porquê. Porque Mário Soares se interpôs. Mas, a seguir, o que se fez foi continuar a mesma linha política que vinha de trás, mudando-lhe os nomes. Ora, este artifício da mudança de nomes é uma característica importante na teologia, porque o Deus é o mesmo, mas as frases é que são diferentes, mas não é por acaso que isso acontece, porque tem a ver com o tal conceito estratégico nacional. Não é por acaso que os desequilíbrios do tempo de Passos Coelho, que não foram resolvidos, vão provocar as mesmas consequências em orientação política no poder político seguinte. É porque não se quer discutir o que provocou essa acumulação de constrangimentos, e para isso tínhamos que ir ao governo de José Sócrates. Mas como o PS não pode voltar ao governo de José Sócrates e o PSD não soube explorar as consequências que foram deixadas pelos governos de José Sócrates, nós ficamos a encobrir a doença, continuando a pensar que estávamos em convalescência e em recuperação. Ora bom,
em termos de futura disputa da liderança no PS, iremos encontrar a mesma proliferação de candidatos com linhas de orientação diferentes, porque os fatores que provocam isso no PSD e no CDS também irão provocar a mesma coisa no PS. Problema de fundo. Nós não queremos nunca analisar criticamente o passado. E com isso condenamos-nos a repetir no futuro os mesmos erros. É outra vez a questão do déficit estrutural. O déficit estrutural é apenas uma medida económica. Serve para comparar períodos. Mas no nosso caso é não só déficit estrutural, como é ele próprio estruturante das políticas públicas. É uma questão de sobrevivência. E, portanto, como não respondemos a isso, estamos sempre condenados a ter que mudar de problema para não reconhecer que não resolvemos o problema. A regionalização é isso. É a mesma coisa. É uma maneira de escapar ao problema que não sabemos resolver, abrindo uma outra fronteira de debate, mas que mesmo que fosse resolvida, isto é, mesmo que a liderança do PSD e do CDS seja consolidada e que a liderança futura do PS também seja consolidada, os problemas continuam a ser exatamente os mesmos. Jorge. Eu há um espectador que diz que eu referi o número de 80% dos dois partidos tinham 80%. O número foi dado por Rui Rio. Ele diz que é 64%, mas eu acho que se referia ao número de votantes. Sim, mas eu acho que o espectador tem razão, é menos. Não, mas é o número de votantes que ele referiu. Okay. Tem que ver, eu acho que é menos. Não é os deputados, sim. Não é os deputados, era o número de votantes, mas é eleitores, sim. O caricato, não é o caricato, paradoxal desta situação que foi referida foi que António José Seguro é afastado do PS quando revela que a solução do país passava por uma aproximação possível ao PSD. O ataque a Rui Rio é feito exatamente nas mesmas condições. É o presidente do PSD que diz que quer se aproximar do PS e, portanto, é atacado. Ou seja, há um problema nos dois partidos relativamente ao seu posicionamento em relação um ao outro. E esta fratura que nós estamos a ver à direita é também uma fratura à esquerda. Porque quando nós temos vários candidatos que ainda não têm um posicionamento bem definido para o PSD, quando nós temos o Rui Rio, quando temos Montenegro, quando temos Pinto Luz, do lado da esquerda há também uma dificuldade em fazer o posicionamento e então o que há é uma, diria, habilidade de António Costa, que é: eu então não faço entendimentos com ninguém, faço à medida que me aparecerem os problemas. Que for preciso. Que for preciso. Portanto, pode ser à direita como pode ser à esquerda. Ora, este impasse na democracia gera um pequeno problema, que é a falta de uma estratégia para o país. E, portanto, como os dois blocos não conseguem explicar realmente qual é a estratégia, então nós o que é que nos dedicamos? Dedicamos outra vez a situações marginais. Mas Jorge, me deixa fazer uma pergunta. Quando a Troika cá esteve, li com muito detalhe o programa de ajustamento. Aquilo era um programa de governo. Não era só um programa de arranjo das contas externas e públicas. O problema não era um programa de governo, era um problema de mudança da sociedade portuguesa. Exatamente, até mudança de regime, se quiseres. Mas isso não chegava para nós. Mas essa foi a mudança que a sociedade portuguesa recusou de várias maneiras. Recusou com instituições do próprio Estado, se nós nos lembrarmos do Tribunal Constitucional, recusou através dos sindicatos, e recusou também quando o próprio Presidente da República teve que vacilar sobre de que lado é que estava em relação ao conjunto de políticas do próprio Passos Coelho. Portanto, se nós nos lembrarmos, houve momentos em que o professor Cavaco Silva teve dificuldade em saber em que lado é que estava. E teve muito mal nessa altura. E ainda é que se recusou mais. Ainda hoje se nota essa recusa quando nós temos muitas pessoas na classe empresarial ou outro tipo de organizações que ainda criticam as medidas de Passos Coelho e nunca são capazes de... São aqueles que estão dependentes do Estado, Jorge. Não, o problema a Troika, quando chegou a Portugal, leu bem o nosso problema.
só que leu à maneira de credor. Eu vou-vos dar uma receita para vocês pagarem mais rápido. Exatamente. A sociedade Deviam ainda não ter estava vendido preparada aquilo, para isso. sim, deviam ter vendido aquilo de outra maneira. Eu vou-vos dar uma receita que é para vocês daqui a 10 anos serem tipos mais avançados da Europa. Pronto. Talvez tivessem vendido isso assim, seria mais mas fácil. também nós tivemos o problema da Troika na Grécia. É verdade. A Troika na Grécia, o que é que aconteceu? Mudou completamente o sistema político grego. E, portanto, mudou... E pôs a extrema-esquerda a fazer exatamente aquilo que a direita estava a fazer. A extrema-esquerda a aliar-se a partidos, diria, de extrema-direita. E, portanto, nós temos que perceber que a intervenção da Troika teve consequências políticas muito inesperadas, é melhor trocar o termo, inesperadas relativamente àquilo que eles pensavam. Agora, o modelo era o modelo de aproximação, um modelo de desenvolvimento da Europa. No fundo, era uma sociedade mais competitiva, mais assente na iniciativa privada, mais liberal no sentido de, com mais, diria, capacidade concorrencial, portanto, em que sim, cada o Estado de algumas empresas, regulação menor, melhor justiça. Nós começámos a ver o caderno de encargos e era um caderno. Aliás, eu lembro-me na altura, um artigo bem feito pelo Pacheco Pereira, que entretanto depois fez uma deriva mais à esquerda, no meio do processo, ficou assustado com a mudança, que ele próprio, eu lembro perfeitamente do artigo dele, em que ele disse, eu não sei se as pessoas leram bem o programa da Troika. Está ali a mudança da sociedade. Está ali a mudança disto tudo. Mas depois não deu jeito a ele. Mas não deu jeito. E, portanto, não deu jeito, ele próprio fez o movimento. Joaquim, este não dar jeito a várias forças mantém-se. Aliás, acentuou-se. Como é que a gente vai reformar Portugal, então? Temos que analisar os conceitos com algum cuidado. Então. Por exemplo, a Troika defendeu o predomínio da iniciativa privada. Mas o Partido Socialista também defende o predomínio da iniciativa privada daqueles que ocupam o Estado. Ora bem. Continua a ser iniciativa privada. Estava a ver que tinha que corrigir aquilo que o Joaquim ia dizer, mas não foi preciso. Só que são agentes públicos. Ora, esta privatização do público cria uma dificuldade enorme na sociedade portuguesa, porque são aqueles que deviam estar a defender o interesse público através do setor público que se servem a si próprios como se fossem agentes privados. Só que, como não são verdadeiros agentes privados que tenham plataforma para a acumulação de capital, o que acumulam é rendimentos para despesa. E depois chamam o cofre da mãe. Ora, o cofre da mãe é naquilo em que ficou transformado o Estado. O Estado é o cofre da mãe daqueles que o ocupam. Que se servem dele. Ora, esta confusão de público com privado, que foi estimulada pelo nosso tipo... O Joaquim não se lembrou, e provavelmente ninguém ainda se lembrou de perguntar onde é que está a fatura do cofre. O cofre existia, devia ter sido comprado. Não, ele tem que ter alguma existência física. É um cofre virtual. Pronto, ok, é uma wallet. Joaquim, mas a troca de escudos para euros não é virtual, tem que haver um recibo de um banco. O que interessa é a circulação, não é? E não propriamente o depósito. Problema de fundo. Isto é novo na história de Portugal? Não, foi sempre assim. Só que estava centrado no rei. E o rei tinha o privilégio de emitir moeda, cercear moeda. Não só isso, é de tempos em tempos substituía a classe dirigente. Sim. Portugal nunca teve feudalismo, por isso é que nunca regionalizou. Não. Porque nunca teve poderes regionais. Nunca teve feudalismo, porque o rei nunca quis ter umas forças concorrentes. Ora bom, porque ele sabia qual era a implicação que isso teria. Mas teve um regime alternativo ao feudalismo, que é o regime senhorial. O regime senhorial são os
ilustres locais. Sim, os terratenentes locais. Que criam redes de influência que, por sua vez, depois utilizam como plataformas de pressão sobre o rei. E, portanto, nós, desde sempre, utilizamos estes cofres da mãe. Zonas de poder difuso, não se percebe muito bem se o cofre existe ou se não existe, mas depois tem influência sobre os centros de decisão. Assistimos agora ao problema de um juiz que é expulso da magistratura e a notícia que aparece é que, de facto, recebia de corruptores, mas enganava os corruptores. Portanto, ao mesmo tempo, recebia e fazia justiça. Não, mas eu Isso é brutal. Não, isto é que é a verdadeira Daqui a pouco privatização. aqui está a chamar ao Rangel o Robin dos Bosques. Não, é a privatização da justiça. O Isto é a privatização de um serviço público. Não é? Ora, quem tem à sua frente exemplos deste tipo não se pode surpreender que, também quando observa a política, encontre este mesmo padrão que se repete. E repete-se com ditadura ou com democracia. Não é? Bom, portanto, Portugal é uma sociedade patrimonialista. Tal como as formigas são atraídas pelo pote da compota, também o patrimonialismo é atraído por onde houver centros de acumulação. E se não há centros de acumulação, o que é que acontece? Há acumulação de dívida. Pois. Há centros de dívida. Centros de dívida são as rubricas do orçamento. Sim. Como é que se preenchem esses centros de dívida? Ou contraindo dívida no exterior ou aumentando impostos. Joaquim, deixa-me só, antes de passar ao Jorge, deixa-me só fazer uma pergunta a vocês dois. Este caso que envolve o juiz Rui Rangel e a sua ex-mulher, Fátima Galante, é um sinal de que começa a existir justiça em Portugal. Nós nunca tivemos políticos atrás das grades. Já temos. E temos outros a caminho. E temos neste momento um juiz que é expulso e a outra que é aposentada compulsivamente. Podemos olhar para isto como um sinal de que a justiça começa mesmo a funcionar? Não, podemos olhar para isto como um sinal que a verdade ocupa sempre o lugar da mentira. É preciso é dar tempo. Porque a mentira é utilizada para esconder a verdade. Mas não dura sempre e, portanto, a verdade acaba por aparecer. Sim. Nós vamos encontrar isso agora na política americana. Será que isto significa que a justiça funciona? Não, isto significa que a justiça não pode deixar de reagir ao óbvio. Ok. O último óbvio que nós tivemos na sociedade portuguesa foi justamente a Troika. A necessidade de chamar apoios externos. E o que é que fizemos com essa necessidade? Escondemos-la. Pois. E hoje dizemos é como se nunca tivesse existido. Eu sobre a justiça, não sendo, obviamente não conheço nem sou especializado sobre o sistema de justiça, talvez alertar-se para 2 ou 3 indicadores para perceber que nós temos, quando falamos de justiça, temos uma situação relativamente complexa. Então. Vamos lá ver. Primeiro um aspecto muito importante que é a democracia e a separação dos poderes é uma grande conquista da liberdade, se quisermos, democrática, que é o poder social tem mesmo que ser independente do poder executivo e do poder legislativo. E, portanto, nós aí temos de ter muito cuidado porque a nossa defesa como cidadãos, a longo prazo, é quando esses poderes se, de alguma forma, em algum momento se confrontam. Mas aqui não é um problema de confronto, Jorge. Aqui é um problema de saber se a justiça julgava ou não casos graves da sociedade portuguesa. Mas o que a política está a fazer é que está a atribuir parte da responsabilidade dos problemas do país ao próprio funcionamento da justiça, como se eles próprios não tivessem também uma responsabilidade. Exemplos em concreto.
Nós temos mais de 30 mil advogados hoje, se calhar há 30 anos tínhamos 8 mil. Portanto, Há um excesso. não é um excesso, quer dizer, diria, bom, se calhar são necessários, não sei, provavelmente são. A questão é qual é o impacto que isso teve no processo judicial. O que nós temos como cidadãos a ideia é que não é que os juízes são, na generalidade, corruptos, é que a justiça é lenta e torna o processo, diria, de catarse da sociedade também muito lento. As pessoas têm que ser presas Sim. muito rapidamente. E, portanto, há quem defenda ao contrário, não, mas é preciso dar garantias que as pessoas não são presas por dar cá aquela palha. O problema, Portanto, Jorge, é que depois entre o momento em que se começa a investigar e uma decisão, vão 5, 10, 15 anos e já desapareceu a censura social. pronto. Mas também criámos outra censura, que é a censura social, que eu também não quero que exista, que não seja dentro do tribunal, Que é o que os jornais fazem. que é o que os jornais fazem. Aliás, isto é bom aqui para o nosso amigo Camilo, porque eu estava a ler, Porquê? Porque eu sou da comunicação social. como é óbvio, eu também não iria... Estava a ler no Financial Times o índex de confiança dos cidadãos na sua própria sociedade. Então, Sabem quais são os últimos? Último lugar, os políticos. Logo a seguir, os jornalistas. isso é uma péssima notícia. Pronto, mas o primeiro são Logo os a seguir enfermeiros. jornalistas? Sim, o primeiro lugar de pessoa, confiança, São com enfermeiros. 90 enfermeiros, Elizabeth Fernandes, belíssima notícia para a sua classe. enfermeiros, professores, médicos e juízes. Os últimos de confiança da sociedade, Políticos e jornalistas. políticos e jornalismo. Nossa Senhora, vou-me demitir. Portanto, Vou onde deixar é de que fazer isto vai? programas. Mas vamos utilizar esta escala Isto é a escala do Financial Para- Times, eu... Sim. para Data colocar Watch, o que não sabe. um problema diferente, mas que, digamos que é o somatório destas diferenças. Uma das teorias económicas mais criticada, e por vezes com razão, é a teoria de que os mercados se autorregulam a si próprios. Isto é criticável porque, na escala dos grandes números, tal como na estatística dos números da lotaria, é verdade que os mercados podem regular a si próprios. Na escala pequena das economias nacionais, isto já deixa de ser verdade porque tem distorções. Isto tem a ver também com a justiça e com o comportamento dos agentes políticos e económicos. É verdade que um agente político ou económico racional sabe que não pode ultrapassar os seus limites de possibilidades. Mas a verdade é que também sabe, se ultrapassar, tem poderes suficientes para esconder essa ultrapassagem. E a partir de uma determinada altura, já não pode voltar para trás, porque acumulou tantos desvios que já não tem solução própria. Joaquim, os últimos anos foram um bom exemplo disso. É tipo, O quê? De ocultar. Esconder as coisas. Não é só esconder. Depois não poder voltar atrás. Não é só esconder as coisas, é fazer coisas cada vez mais graves. Pronto. É verdade que um banqueiro racional jamais entrará em manipulações de balanços. Mas não é menos verdade que um banqueiro em desespero pode não ter capacidade para reconhecer os desvios anteriores e vai continuando a acumular os desvios. mas a Tivemos pergunta, bons Joaquim, a exemplos. pergunta é por que razão é que o sistema político ou o sistema económico quer ocultar a verdade? Tem que haver uma razão. Quando nós olhamos para as distorções que houve relativamente às estatísticas, Portugal teve uma história sobre isso fantástica. Eu recordo-me, começa com o famoso revisão do déficit pelo Dr. Vítor Constâncio na altura de Pedro Santana Lopes. E depois houve um conjunto de matérias, uma outra maneira que o Estado tentou ocultar a dívida que estava a gerar pública foi quando decidiu criar as PPPs. Sim. As PPPs foram criadas quando o Estado tinha que cumprir os déficits, os limites da dívida de Maastricht, 60%,
como já não se conseguia endividar diretamente, pedia aos privados, endividem-se nós a nosso favor e nós depois pagamos a renda. Portanto, as pessoas têm memória curta sobre isso. verdade. Hoje querem fazer uma acusação, mas têm que se lembrar que foi o sistema político Isso foi que convidado. gerou aquela dívida. E há um momento em que todos, sabendo no buraco em que estão metidos, são, no fundo, aconselhados a fazer uma manipulação ou uma ocultação da informação. Portanto, tudo isto... E o limite deste processo é depois pegar no exemplo das parcerias público-privadas e dizer isto é lucro para os privados. É verdade. Ora bom, quando se vive numa sociedade que tem este tipo de comportamento, não nos podemos admirar que o sistema judicial funcione mal ou que o Banco de Portugal seja responsabilizado pelas dívidas que os bancos acumularam. Claro que tem responsabilidade, mas a primeira responsabilidade é de quem começou a acumular essas dívidas. E a partir da mesma altura cria-se uma situação em que mesmo quem sabe não pode dizer o que sabe, senão é o colapso do sistema. Pois, mas isso é que é parte... E parte... isto que o Joaquim está a dizer, nós poderíamos ainda levar um bocadinho mais longe, que é como é que uma sociedade democrática como a nossa, com Temos uma mais 5 minutos, senão vamos certo, exagerar. mas com uma Constituição, diria, estabilizada, com órgãos institucionais estabilizados, não consegue detectar a crise a que fomos sujeitos em 2011. O que é que se passou em todos os órgãos institucionais do próprio Estado? Já me perguntei, já fiz que essa não pergunta a perguntei. mim mesmo milhares de vezes. O problema não é fazer esta pergunta. O problema é que o sistema político não quer encontrar a resposta. Mas, claro, está estruturado para ser Porque assim. se encontrar a resposta, significa a mudança da sociedade. Claro. E significa o quê? Então nós temos instituições que não funcionam a favor da defesa dos interesses da sociedade. E então a favor da defesa dos interesses de quem? De quem fica próximo através do Estado. Porque quem estava próximo do Estado, a gente tem que pensar numa coisa que é o seguinte: a dívida toda pública que apareceu, como alguém, isto é melhor a gente nunca se esquecer disto, que é assim: o que é despesa pública é receita privada. Pois. Portanto, nós, no final do dia, Claro. isto dá uma volta por todos, mas na prática é o tiram os portugueses para dar a outros. Portanto, e nós temos é que perceber como é que este modelo funciona. Pois. E é dentro desta caixa negra que há o problema político. Pois. Portanto, nós temos um pequeno problema, que é nós tivemos um acidente de aviação e ninguém quer encontrar a caixa negra. Paramos todos e dizemos: onde é que está a caixa negra? A caixa negra devia explicar onde é que o piloto mas errou. o pessoal anda a procurar em todo lado, sabe que a caixa negra tem interesse. Não, começam a explicar aos ventos. O problema é que a caixa negra é daqueles aviões da Boeing que foram mal concebidos. Sim, o Air Max. E, portanto, não podem Claro. aparecer, porque O senão 737 descobre-se que o responsável é justamente aquele que é suposto ter corrigido essas coisas antes de acontecerem. Sim. Ó Joaquim Luís Santos, os jornalistas jogam sempre com o poder político, protegem os governos, protegem os grandes a cada momento. Nossa Senhora. Nem todos. Depois do esforço que eu faço todos os dias, ó Joaquim, ouvi dizer isto confesso que fico desolado, pá, e sem forças para continuar. Bom, eu quero agradecer aqui aos senhores. Não, ainda temos aqui um ponto, que é Cimeira da NATO. Hoje aquilo foi uma peixeirada entre o Macron e o Trump. Para fecharmos aqui o programa 2. O problema, vamos lá ver, não são muito frequentes os exemplos de mudanças do centro da hegemonia no mundo, mas podemos estar a assistir às perturbações e às dores de transformação de um sistema de ordem mundial. Sim. E, paradoxalmente, por iniciativa de quem tinha o lugar de ser o regulador, em última instância, desse sistema de ordem mundial. Sim, sim. O que está a acontecer é que, por um lado, por incompetência do próprio, mas por outro lado, porque está agora acossado e com medo, eu pela primeira vez vi na cara de Trump o medo,
e não há nada como uma imagem de televisão para detectar isso, de facto... Não parecia o mesmo Trump. O Trump está com medo. E nada mais perigoso do que um dirigente da ordem mundial Com medo. com medo. A última vez que isso aconteceu foi com Nixon, mas o Nixon desistiu e abandonou. Sim, Este não pode desistir nem abandonar. Muito E bem. o que está a acontecer na presidência americana, mais nas instituições que os americanos promoveram e dirigem, Sim. é o mesmo que aconteceu à Companhia de Aviação e à Universidade do Trump. Faliram por incompetência e incapacidade. Exatamente. Jorge, impressionou-te este desaguisado entre Macron e Trump? Mostra o estado da Aliança Atlântica Mostra o estado do reposicionamento estratégico que dos Estados Unidos. dos Estados Unidos e, portanto, Isso é preocupante. não é, quer dizer, é preocupante. O que eu tenho estado a refletir sobre isso, o que é mais preocupante é que o Ocidente não se tenha dado ainda conta do que se está a passar na Ásia. Ou seja, o movimento da China, que de alguma forma está-se a consolidar dia a dia, apanhou de surpresa quer os Estados Unidos, quer a própria Europa. E, portanto, as instituições que foram criadas no pós-guerra Não se adaptaram. tinham um objetivo muito claro e não se adaptaram. Quando o eleitorado americano muda e elege Trump, também tem que se perguntar, mas qual é a América, o que é que quer da NATO? E, portanto, essa é uma reflexão que temos de fazer. Agora, é óbvio que a Europa, sem a América e sem a defesa da América, Vai ter que diria que gastar fica mais um pouco dinheiro. mais fragilizada. Vai ter que gastar mais não é? dinheiro e vai ter que ter um exército. Bom, chegamos ao final da... Mas vai Do ter que ter programa o de- exército, mas só tem com cadeira de rodas. Para já, é verdade, gente velhota já, é verdade. Sim, senhor. Isso é o exército dos velhotes, como diz o Joaquim, que é uma expressão preferida dele. Chegamos ao final do programa de hoje. Eu quero agradecer às 740 pessoas que estiveram em direto, agora estão 716, ou lá o que é. Quero dizer que amanhã de manhã, às 8, estarei novamente com vocês. Quero agradecer a vossa paciência, os vossos comentários, o vosso contributo. Podem continuar aqui a fazer sugestões, inclusive a temas para nós tratarmos em próximos programas. O programa da próxima semana, em princípio, irá acontecer na sexta-feira. Eu vou para Moçambique no fim de semana, volto na quarta-feira. Na quinta-feira vai haver um Mel Talks, não é, Jorge? Com quem é que vai ser? Agostinho, Dr. O Agostinho Miranda, um digníssimo advogado desta praça, pessoa de esquerda, porque eu e o Jorge temos uma profunda admiração e de quem gostamos bastante. Portanto, para o final, só me falta pedir aquilo que peço sempre, que é colocarem um gosto e fazer partilha nas redes sociais, porque aquilo que você ouve aqui neste canal não ouve em mais sítio nenhum. Obrigado, com licença, e até amanhã às 8 da manhã. Portanto, o próximo é sexta-feira.